cumprimentar as pessoas que estão presentes, estão presencialmente, e gostaria de cumprimentar também as pessoas que vão nos ver na gravação do seminário, Como Não Compreender Lacan. A abordagem de hoje, nós temos nesses seminários do Ano Novo, a partir do Ano Novo, nós estamos abordando a questão do significante. É muito importante que a gente diga isto. O significante que foi, eu repito, a grande revolução lacaniana na psicanálise, né? Porque a psicanálise, Freud trabalhou mais com os sonhos, com os atos falhos e outros sinais clínicos do inconsciente. Mas Lacan, não. Ele considera todos esses sinais clínicos como importantes, mas os significantes realmente entraram em jogo, né? Em todo o seu conflito com os freudianos ortodoxos, ele acabou realmente fazendo valer o seu pensamento, e ele inaugura o seu pensamento independente, renovador, revolucionário na psicanálise em 1900 no seminário 11 da série de seminários de Lacan, que tem um nome: Os 4 princípios fundamentais da psicanálise. O significante, ele não tem sentido para o não psicanalista, e mesmo para o psicanalista que não está no divã, está na sua poltrona, escutando o seu analisando no divã. Porque a corporificação simbólica do significante, ela surge no momento da sessão de análise, quando tem alguém que emite o significante porque deitou no divã por causa de um sintoma para fazer uma pesquisa do seu próprio sujeito. Ele quer se livrar do assujeito e fazer a pesquisa do sujeito. Então, o significante só tem sentido para quem tem o sintoma e o emite como equivalente do sintoma, ou para quem escuta, para o analista que é um sujeito da escuta. Então, o significante só existe nessa condição. No mais, dizer que a psicanálise é uma linguagem, eu diria que é uma liberalidade muito grande. A psicanálise não é uma linguagem. A psicanálise é o autômato e a clichê dos significantes. Então, é importante. Significante, ele é ilegível. É impossível uma cadeia de significantes ser lida por qualquer pessoa. Pegue o escrito e tem a cadeia de significantes de um caso clínico concreto que ele não conhece aquele caso clínico analítico, ele não vai dar conta de ler. É ilegível. Nós só lemos em forma de significantes os casos clássicos de Freud, como o caso do Homem dos Lobos. O Homem dos Lobos, que nós vamos comentar alguma coisa a respeito da relação dele com a figura paterna, que foi uma relação muito pobre, uma relação não castracional, não construtiva do sujeito. Então, eu perguntaria, o que é essa significância do significante? No nível em que estamos, que a gente vem falando desse assunto de maneira intensiva, no nível em que estamos, é aquilo. Tem efeito de significado, mas com as condições da transferência,
a condição do inconsciente, as condições do divã, as condições daquele que fala de seus sintomas. É aí que nós vamos ter o sentido do significante. Na teoria do significante, o significante em si, eu disse, ele é ilegível, não significa nada. Ele tem que ter todo o aparato do ambiente clínico, psicanalítico, para que ele possa ser compreendido. O significante porta uma estrutura. Ele tem uma estrutura, já falamos. Eu já falei da estrutura que é, na verdade, o autômato, a cadeia de significantes, com o significante fundador daquela cadeia, e a Tiché, que tem uma relação direta com o real. O significante, aí nós estamos na linguagem estrita de Lacan, na linguagem exata de Lacan. O significante só tem sentido para outros significantes. S1 tem sentido para S2, S3 tem sentido para S4. Agora, temos outro aforismo lacaniano, que é o significante representa o sujeito para outro significante. Então, S1 interage com o S barrado. O sujeito é o S barrado. A barra representa a cisão castracional ou outras eventuais cisões clínicas. O significante representa o sujeito para outro significante. Um significante, um sujeito, um significante, um sujeito. Essa estrutura é importante que a gente tenha na mente quando nós trabalhamos com a ideia de conceituar o significante. Não esqueçamos que de partida qualificou-se erradamente de arbitrária a relação do significante e do significado. Aqui nós estamos querendo falar do grande criador da linguística, Ferdinand de Saussure. O grande criador da linguística, Ferdinand de Saussure, que trabalhou, que falava do significante, que criou o significante com S representado por S maiúsculo, uma barra e o significante representado pelo S minúsculo. E, portanto, um significante saussuriano clássico pode representar dezenas de coisas, dezenas de sentido, como são as metáforas, né? Como são as metáforas. Embora a gente costuma dizer que a cadeia de significantes é uma metonímia, é uma figura de linguagem, e que o significante é uma metáfora. Mas o significante, o sentido do significante e o significante para compor uma metáfora, ele tem que ter uma representação, eu diria, fixa por trás do discurso do analisando e por trás do sintoma. É assim que se exprime, provavelmente contra seu coração, Saussure, Ferdinand de Saussure, que eu falei dele há pouco, ele pensava bem outra coisa, e bem mais perto do texto do Crátilo. Esse texto, Crátilo, é um texto de Platão. Como demonstra o que há em suas gavetas, isto é, essas histórias de anagramas. Ora, o que passa por arbitrário é que os efeitos de significado do significante têm o ar de nada terem a ver com o que os causa. Que o significante ele não tem uma relação direta com a cadeia de significantes, que tem um significante traumático. Não tem uma relação direta com o causador, a causa causadora do trauma, do sintoma e etc. Então, isso é importante que a gente tenha na mente.
Os significantes lacanianos na estrutura do sujeito. Os significantes têm várias faces, ou avatares na psicanálise, né? Podem ser escutados, eu já falei, eles têm, repetindo, alguns elementos, os significantes. Ele tem a transferência, ele tem o inconsciente, ele tem a escuta e ele tem o discurso daquele paciente, daquele analisando que fala os significantes. Então, a definição ou a estrutura não é somente aquele símbolo S ou S1 ou o S amarrado. Não é somente o S maiúsculo que representa o significante, mas um conjunto de coisas que compõem, eu diria, microfenômenos dentro do processo analítico. O maior significante de todos é o sintoma com TO, o sintoma, e o symptom. O sintoma são aqueles pacientes que não têm uma arte, uma atividade artística para ajudá-lo na sua sintomatologia ou na sua psicopatologia. Mas os sintomas, sim, nós temos Joyce como exemplo no seminário 23 de Lacan, que o sintoma ajuda muito o paciente a equilibrar ou a estabilizar a sua estrutura clínica. Neurose para um lado, psicose para o outro. Normalidade para um lado, psicose para o outro. Normalidade para um lado, a psicose para outro lado, né? A gente gostaria também de falar de alguns significantes bem expressivos na psicanálise, que são os mitos, né? Os mitos usados na psicanálise têm valor de significantes, dada a sua universalidade, né? O Édipo de Sófocles é um importante mito e um importante significante, ou um conjunto de significante, porque ele nomeia o Sófocles, o Édipo Rei de Sófocles, nomeia os fenômenos amorosos que podem ocorrer na infância em relação às figuras parentais e que invoca para nós a questão da castração. Eu já falei que temos a castração básica do Édipo e temos a castração geral das pulsões parciais. O totem e tabu, que é um mito criado pelo próprio Freud, inventado pelo próprio Freud, em que os filhos se revoltam contra o pai, possuidor de todas as mulheres, e o mata. E esse pai passa a ser um objeto sagrado. Aqui tem um conjunto de significantes muito importantes, e que em algum seminário nós vamos aprofundar a questão de totem e tabu. O estádio do espelho de Lacan é outro mito criado por Lacan na década de 30, em que ele fala sobre a formação do eu moi e do eu G. A criança até os 6 meses, até 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, a criança não tem noção da existência do seu eu. Põe uma criança de 1 ano e meio, ainda sem completar 1 ano e meio, na frente de um espelho
e ela não entenderá que aquela imagem é a sua, é o seu sujeito, que aquela imagem é o companheiro da sua subjetividade. Então, nós vamos saber que é só depois de 1 ano e meio que a criança sorrirá e compreenderá que aquela imagem que está no espelho é a imagem dela, ok? Então, esse é o mito criado por Lacan, a teoria do estádio do espelho de Lacan, que fala sobre a identidade, a busca da identidade e o encontro da identidade pela criança, com 1 ano e meio de idade. A razão está na lógica borromeana. É interessante que esses mitos, na lógica borromeana, que é o real, simbólico e imaginário, esses aros, e no meio nós temos o objeto pequeno a, e temos também um quarto aro, que seria o santom, né? Real, simbólico, imaginário e o santom. Então vejam vocês que a razão está na lógica borromeana, porque os mitos, eles são importantes, eles são universais, eles mandam mensagens de valores éticos de certas civilizações para pessoas ou de uma civilização para outra. O exemplo que nós podemos citar é o trabalho dos grandes filósofos gregos, como Platão, Aristóteles, né? Heráclito, Parmênides, realmente trabalharam com mitos, eles trabalharam com mitos, os filósofos, mas eles queriam dizer alguma coisa a respeito da subjetividade. Então, o mito carrega valores universais, falando da verdade analítica. O mais utilizado pelos analistas é o mito do complexo de Édipo. Falamos de valores. O mito carrega valores universais. Já falamos da aletheia, da verdade analítica, né? Falamos de valores psíquicos do ser no mundo. O mito como real e sua mecânica borromeana, para que isso fique bem fixado. O real é o real simbólico imaginário. Seria o primeiro nó elaborado por Jacques Lacan no seu trabalho. O RSI, a essência do mito, interage com o real e o imaginário, onde ele pode ser absorvido com mais facilidade, para entrar depois na esfera do simbólico. O real não interage com as estruturas que constroem o simbólico. Um paradoxo importante não deve ser esquecido. Aqui nós estamos entrando nesta temática do seminário de hoje. Se a mulher é a mãe, não pode ser desejada pelo filho. Ela pode ser amada, mas de nenhuma natureza sexual. Este vínculo do filho com a mãe, da mãe, está fora da sexualidade. O vínculo da filha com a mãe está fora da sexualidade. Este vínculo, mãe, filho, filha, este vínculo contém a impossibilidade. Ele contém uma impossibilidade e uma contradição interditória, uma proibição universal, que o próprio Freud consolidou isso na década de 20, de maneira clara, mas na própria análise dele de 1896, após a morte de Jacob Freud, ele consolida o significado do Édipo na sua própria análise. Então veja que há uma questão da impossibilidade e uma questão da contradição interditória,
da interdição, que Claude Lévi-Strauss ajudou bastante a Lacan na questão da interdição do incesto como alguma coisa universal. O produto da impossibilidade e da interdição é uma potente topologia ética do sujeito e de sua falta a ser. Por que nós utilizamos a expressão falta a ser? A falta a ser. O sujeito, quando busca o amor, amar é dar o que não se tem, dar uma falta que o sujeito tem em si mesmo, uma falta simbólica. Amar é dar o que não se tem. Vejam vocês, a quem não o quer, né? Isso é importante que se diga, que a questão da falta tem uma conexão simbólica com a questão dos fenômenos castracionais. Regulada a sexualidade infantil, ela deve ser regulada por esses mecanismos que a gente vem falando, a castração do ínfas. As castrações surgem como base do sujeito civilizado, do sujeito culto. Caso os ajustes castracionais não aconteçam, um exemplo é o caso do Homem dos Lobos, um caso clínico cujo nome dele, ele era um russo que tratou com Freud em Viena, Sergei Pankejev. Caso os ajustes castracionais não aconteçam, os parceiros sexuais são sintomas um para o outro. Os parceiros amorosos são um sintoma um para o outro. E isso a gente vê constantemente na clínica. Eu mesmo tenho casos que poderiam se enquadrar nessa elaboração teórica. Caso os ajustes castracionais não aconteçam, os parceiros sexuais são sintomas um para o outro. Os tipos de amor. As 4 formas de amor nós gostaríamos de citar. A afeição, a questão dos afetos, que são muito bem estudados aí sem pulsão sexual. O afeto, a afeição pode ter um desejo, mas um desejo límpido, desprovido de sexualidade. A amizade, que é muito rara, é uma amizade, é uma interação pura, em que não há nenhuma relação com a sexualidade, segundo tipo. O eros é o amor, alguns autores falam do amor envolvido pela paixão. Pode ser, mas na verdade o verdadeiro amor não se conecta à paixão. A paixão é uma psicopatologia. O verdadeiro amor se conecta com o desejo que encadeia, se conecta com o processo castracional e de estruturação do sujeito. E temos a caritas, a palavra caritas, que deu origem à caridade, vem do grego, significa o amor universal descolado das pulsões libidinais também, a caritas. O sintoma, o que ele é? Não é o desejo. O sintoma pode ser, em geral, classificado como gozo. Desejo em francês é désir, né, le désir, e o gozo é la jouissance. La jouissance. O sintoma é o gozo. O gozo não é um prazer, ele é uma forma de sofrimento, mas que tem, vamos dizer lá, uma tonalidade de prazer. Uma tonalidade, o sintoma, muitos pacientes gozam com seus sintomas e tornam
mais complexo o trabalho do psiquiatra, da equipe de saúde mental, do psiquiatra, do psicanalista, do psicólogo e etc. O sintoma é um derivado do significante traumático fundador. Temos o autômato, uma cadeia de significantes, S1, S2, S3. Temos o significante causador do trauma. Há uma cura. O significante desaparece? Não. Mas ele se esvazia de seus poderes adoecedores. Os seus poderes adoecedores são esvaziados, então haverá a memória, se aquele significante chegou ao plano consciente, foi trabalhado pelo analista e pelo analisando, ele continua tendo consciência dele, mas está liberado de todas as cargas afetivas, né? Das cargas afetivas e sexuais que estavam ligadas a cargas negativas a esse significante. Então é importante que a gente saiba que temos uma cadeia de significantes que pode ser ativa, mas há um significante autoral, vamos dizer, do trauma, do sofrimento, do sintoma. Vamos lembrar aqui um escritor austríaco, Zaher Masoch. Zaher Masoch, na literatura psicanalítica, falam muito em Wanda. A Wanda e o chicote que ela buscava. A Wanda, supostamente, nós não sabemos, seria a mulher de Zaher Masoch, que publicou um livro com o nome de Vênus in Pelts. Vênus in Pelts, a Vênus das peles, né? E quando Wanda ia ao mercado ou à loja comprar um chicote, ela dizem que era para chicotear Zaher Masoch, masoquista. Aí perguntavam para ela os vendedores, mas por que um chicote tão grande? Por que levar um chicote tão grande? Ela respondia que o chicote era para um cachorro muito grande. Tá? Então, as perversões literárias do Marquês de Sade se mesclaram às do masoquismo, né? E se criou a palavra, a estrutura clínica sadomasoquismo. Né? O Marquês de Sade, as obras literárias dele foram todas editadas, organizadas para edição em Paris, mas que eram exemplos, que davam exemplos no escrito de severas perversões. Mas só que Lacan foi o grande prefaciador dessas obras. Por que é que damos tanta ênfase à função do significante? Porque é o fundamento da dimensão do simbólico, o qual só o discurso analítico nos permite isolar como tal. Vamos repetir. Porque damos tanto valor, tanta ênfase à função do significante. Porque é o fundamento da dimensão do simbólico, o qual só o discurso analítico nos permite isolar como tal. Agora vamos passar para ouvir a própria palavra do Lacan. Lacan fala: em busca do pai simbólico. Aqui ele vai invocar uma reanálise do caso do Homem dos Lobos, de Sergei Pankejev. Aqui podemos partir do esquema clássico do recalque. O recalcamento, que é o recalque se pensa mais para coisas ruins, embora haja recalques de coisas boas. Mas os sintomas são produtos do recalque. O recalque está a rivalidade
está ligado à rivalidade com o pai, nesse caso do homem dos lobos, o qual é impossível de ser assumida pelo sujeito, pois o rival, nesse caso, é onipotente. É claro que na rivalidade do pai e do filho, o pai é onipotente, mas não foi isso que aconteceu com o caso do homem dos lobos. Essa rivalidade é sancionada pelo constrangimento e pela ameaça de castração. A rivalidade do pai com o filho é sancionada pelo constrangimento e pela ameaça de castração. Disso decorre uma dissociação entre a sexualidade e o eu. E há uma dissociação, a sexualidade para um lado e o eu. Nós estamos falando da neurose do homem dos lobos, de Sergei Pankejev, pela boca do Jacques Lacan. Esse processo duplo tem na sua regra um resultado eficaz e normativo, que se manifesta no período de latência. É claro, principalmente começa na infância, mas no período de latência ele está bem presente na forma de sintoma. O retorno daquilo que tinha sido recalcado volta em forma de sintoma. Contudo, neuroses infantis podem ocorrer durante esse período de latência, esse período que vai dos 7 anos aos 13 anos de idade. Período de latência, muitos sintomas podem ocorrer provocados pelo retorno do recalcado. No caso do homem dos lobos, vamos prestar atenção nisso aqui. A rivalidade com o pai está longe de se realizar. Ela é, pelo contrário, incrível. Não havia uma rivalidade entre Sergei Pankejev e o seu pai, a figura paterna. Então, a rivalidade com o pai está longe de se realizar. Ela é, pelo contrário, substituída por outra coisa, desde a origem, por uma relação de afinidade eletiva com ele. Ele tinha uma afinidade excessiva com a figura do pai. O homem dos lobos sempre amou seu pai, excessivamente. Por quê? Porque ele era doente, que era muito gentil com ele. Sua preferência afetiva se dá, sem sombra de dúvida, pelo pai e não pela mãe. Sua preferência afetiva se dá, sem sombra de dúvida, pelo pai. Nem nos seus atos, nem no seu ser, ele é castrador. O pai não era castrador no seu ser e nem nos seus atos em relação a Sergei Pankejev. Ele seduz uma parente na família e ele não recebe a punição do pai. Isso lhe causou muito mal. Nem nos seus atos, nem no seu ser, ele é castrador. Tendo adoecido muito cedo, o pai de Sergei Pankejev, ele foi se mostrando paulatinamente mais castrado do que castrador em relação à figura do filho. Contudo, Freud nos diz que o medo da castração domina toda a história desse enfermo, do Sergei Pankejev, ou o famoso caso O Homem dos Lobos. Por que o medo da castração domina toda a história desse enfermo? Porque Freud é levado a se perguntar se isso se dá em função de um esquema filogenético. Não tem nada a ver. É com as circunstâncias da existência. Não tem nada a ver com genética. Na verdade, é a relação da ordem simbólica com o pai. Aqui Lacan está explicando. É a relação da ordem simbólica com o pai que o sujeito busca conquistar e da qual espera uma satisfação. O filho procura, ele demanda
um acerto da ordem simbólica com a figura do pai, através do processo castracional. Mas há pais que se recusam a exercer essa função. E aí nós entraríamos, e não vamos falar disso, na esfera da psicopatologia. Tudo se passa com efeito como se a criança, isso é Lacan que está explicando, sobre o fundamento de uma relação real e por razões ligadas à sua entrada na vida sexual, buscasse um pai castrador. Toda criança busca o pai castrador na sua estruturação simbólica. E não tê-lo é um desastre. Ele busca o pai simbólico, que não é o seu pai real, é o pai simbólico. Não é o pai concreto, de carne e osso. Não é o pai do real borromeano, mas é o pai simbólico. É uma figura que representa valores muito fortes, valores universais e valores referentes ao amor desprovido, ao amor da falta a ser. Ele quer ser um sujeito que completa o outro na sua falta e, portanto, realizar o processo do amor. Logo depois da sedução da irmã, porque Sergei Pangajev seduz a irmã, ele queria que o genitor fosse um personagem que punisse, diz Lacan, que o pai tivesse com as relações punitivas em riste. Se a criança, ele quis isso, mas não aconteceu. Essa punição verbal, pelo menos. Hoje as castrações são verbais. Se a criança tem uma atitude provocadora em relação ao pai, é porque busca a satisfação de ser punida por ele. Vamos repetir essa frase de Lacan? Se a criança tem uma atitude provocadora em relação ao pai, é porque busca a satisfação de ser punida por ele. Uma punição verbal. Acrescentamos que a diferença entre o pai simbólico, real simbólico, imaginário, pai simbólico, aquele pai de grande valor, e o pai real é o pai de pouco valor. É aquele que pouco foi introjetado ou colocado na estrutura estruturante do filho. Ok? Acrescentamos que a diferença entre o pai simbólico e o pai real não manifesta, nesse caso, não é coisa rara. Ela não foi manifesta, né, a estrutura do pai simbólico. E o pai real aparece, com certeza, de maneira clara. Eu não tenho dúvidas, ok? Essas são pequenas observações, foram pequenas observações de Lacan no seu livro chamado Nos Confins do Seminário, em que ele faz uma análise da relação de Sergei Pankejev, o famoso caso O Homem dos Lobos, que foi tratado por Freud em Viena, em 4 anos. Em 4 anos ele não evoluiu, e depois Freud disse, olha, eu vou lhe tratar mais 2 anos, ou 1 ano ou 2 anos, do jeito que você estiver, você vai voltar para a Rússia. Ele voltou para a Rússia bem, mas foi vítima da Revolução Comunista de 1914 e perdeu todos os bens. A família foi desprovida de todos os bens e ele volta de novo para Viena para ser atendido por Freud e pela sua equipe. Ok? Eu agradeço a presença de vocês e agradeço também a presença daqueles que vão me dar o prazer de ouvir esse seminário, de ler o texto que vai estar nas redes sociais, no Instagram e no YouTube. Ok? Muito obrigado. As perguntas...
Vamos ver se existe alguma pergunta, ela poderá ser feita. Vamos responder 4 e as outras a gente pode responder por escrito. Dr. Campos, as grandes psicopatologias começam na infância? Sim, em geral, as grandes psicopatologias, elas têm início na infância, e um exemplo típico é o Homem dos Lobos, que a gente citou aqui, cujo pai não era um pai castrador, não era um pai simbólico e que não exerceu as funções. Não havendo pai, sendo uma mãe solo que cria uma criança, ela precisa de exercer a função castracional, a função paterna, e se ela não der conta de fazer isso sozinha, ela tem que procurar um analista para orientá-la, para que ela possa exercer a função materna e a função paterna. O primeiro amor de uma criança, eu já falei isso aqui, eu acho, em algum seminário, o primeiro amor de uma criança não é o pai. Perdão, não é a mãe. A mãe é o primeiro cuidador. É a primeira figura parental que funda o sujeito através da Laleng. Agora, o pai é o primeiro amor de uma criança. É o verdadeiro primeiro amor de uma criança, porque através do processo castracional ele cria o desejo, ele cria o sujeito ético, e as coisas serão completamente diferentes, e ele cria a sanidade mental com o seu trabalho. Ok? Ok. A segunda pergunta. Por que a obra integrada de Marquês de Sade não foi publicada em Paris? Essa é uma história interessante. A obra de Marquês de Sade foi organizada por uma editora em Paris para ser publicada, acho que 15 volumes. Lacan foi o prefaciador, mas acharam tão complicado, porque Lacan era muito hermético ao escrever, ao dizer. Aqui ele disse tudo de maneira clara, né? Principalmente para aquelas pessoas que já sabem psicanálise, né? Uhum. E ele escreveu de maneira tão hermética, tão ilegível, que o editor preferiu não publicar as obras do Marquês de Sade em Paris. E o Lacan pegou o seu prefácio e publicou com o nome de Kant com Sartre. Ok? Ok. A terceira pergunta. Na cura de um paciente, o significante que está no inconsciente desaparece ou se transforma? Temos uma cadeia de significantes, nós chamamos de autômato, clichê, né? Essa cadeia de significantes. Temos o significante traumático, o significante maior. A cura ocorre com a liberação dos afetos, vamos dizer, tristes, e de outras emoções tristes, e de outras marcas tristes que estão naquela cadeia de significantes e que estão naquele significante traumático. O significante traumático desaparece. Ele pode ficar lá, mas ele não está mais provido do poder de adoecimento, do poder de trauma que ele tinha, ok? Então, esse é o processo. Não é retirar o significante, mas torná-lo ineficaz, sem o poder de continuar traumatizando analisando o paciente. E aí, continuando nessa linha sua, doutor Campos, nós psicanalistas, podemos falar que a gente cura ou a gente coloca os afetos em equilíbrio? A palavra cura, ela tem cura, ela significa Sorge em alemão, cuidado. A cura ou o cuidado ou esta operação de colocar os afetos no devido lugar, tudo isso anda junto. Mas a sua afirmação é muito boa. De colocar os afetos no devido lugar é o grande caminho para a cura, tá certo? E através, obviamente, de outros fatores, de outros fenômenos,
como o amor de transferência que foi citado por Lacan no seu Seminário 11 e ao longo de toda a sua obra. Perfeito, perfeito. Obrigada. Quarta questão. Qual foi a grande criação de Freud na segunda tópica, em mais ou menos 1921? Em 1921, Freud escreve Além do Princípio do Prazer, Au-delà du Principe du Plaisir, e ele lança, obviamente, ele trabalhava com a pulsão, uma das pulsões, somente das duas pulsões gerais básicas, a Todestriebe e a Lebenstriebe. Nesse momento, ele cria de maneira convincente a dualidade das pulsões. Uma pulsão de vida, Lebenstriebe, e uma pulsão de morte, que é a Todestriebe. E que o sujeito humano ele é regulado por essas duas pulsões. A sua temporalidade, vamos usar um termo aqui de Heidegger, né? Que está na obra Ser e Tempo, a existencialidade e a temporalidade, ela vai ser, vamos dizer, mapeada, ela vai ser batida, acompanhada pela pulsão de vida e pulsão de morte. Mas nós temos a capacidade de, através de nossos pensamentos, do penso, logo existo, de tornar essa pulsão de morte mais leve, mais simbólica e mais fácil de suportar ao longo da nossa existência, em que estamos vivendo a plenitude da pulsão de vida, ok? Então, a grande criação dele é a pulsão de vida e a pulsão de morte, e também o aparelho psíquico, o eu, o supereu, o ideal do eu, o id, né? Isso na linguagem freudiana propriamente dita. Obrigada. Mais uma pergunta, só mais Sim. uma. Uhum. Quando você disse que o primeiro amor de um infant, né, é o pai. Mas quando o bebê nasce, ele e a mãe é um ser só. E aí ele foge dali e vai para o pai? Como que funciona isso? Explica melhor. Dizer que a mãe é o primeiro amor não é correto. Porque a mãe é aquela pessoa que tem uma tendência a devorar o filho, a gozar com o filho. Uhum. Ela cuida, ela dá cuidados, ela dá o seio, mas ela tem uma fantasia inconsciente de gozo. Então ela não é o primeiro amor da criança. Quando passa para o pai, com 6 meses, pensando na Melanie Klein, que falou na posição esquizoparanoide, a primeira fase, a posição depressiva, a segunda fase. Quando chega à posição depressiva, aí sim que ele vai encontrar o primeiro amor de sua vida. Aquele que vai dar cuidado, aquele que cuidará da mãe, aquele que dará o cuidado e que vai castrar, vai ajudar na castração para evitar gozos dolorosos na vida da criança. Então, por isso que a gente diz que o pai é o primeiro grande amor de uma criança. Outra pergunta. Semana passada, nós assistimos um documentário sobre Freud. Uhum. Em uma plataforma de stream, publicou um documentário, e nesse documentário tinha o lado, falando assim, o lado obscuro de Freud. Certo. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, que eu fiquei mal quando eu ouvi. Eu achei que houve uma certa ilegalidade. Eu acho que as pessoas que fizeram essa publicação não entendem de psicanálise. Não sei. Explica melhor para nós. As pessoas que escreveram aquilo não entendem de psicanálise. Dizendo que Freud utilizou cocaína. Usuário de cocaína. Era usuário de cocaína e que ele receitava cocaína. É importante que se saiba a história da psicanálise e a história da medicina. Quem fumava maconha, quem usava maconha na Inglaterra?
A rainha Vitória, Vitória. a rainha do Reino Unido, da Comunidade das Nações, imperatriz da Índia, imperatriz da China, dos 18 até os 40 ela usou o chá para menstruação, para cólicas menstruais. E dos 40 em diante eu acho que ela fumou a maconha. As drogas não havia farmacologia, não havia remédio, psicofármaco naquela época, né? não havia antipsicótico, não havia calmante. Então as drogas foi uma tentativa. O Freud tratou de um paciente dele com a cocaína, mas ele viu que deu errado e ele nunca mais usou a cocaína para tratar de pacientes dele. E ele próprio nunca foi usuário de cocaína. Aquilo foi uma calúnia e uma pessoa que não entende de psicanálise ou um grupo, não sei, que escreveu o livro. Naquela época também não existia antibiótico, existia? Não havia antibiótico. O primeiro antibiótico surgiu em 1942. O Aldol, que é o primeiro remédio neuroléptico de efeito psíquico, surgiu em 1950. Então, Tá explicado. as drogas estavam livres, não havia proibição até 1930 e os médicos tentavam tratar os seus pacientes utilizando determinadas drogas. Mas isso eles iam percebendo que não funcionava. E na década de 30 o álcool foi legalizado e as drogas proibidas. Tá certo? Os políticos fabricantes de álcool, plantadores de cana, se tornaram mais poderosos politicamente e conseguiu tornar o álcool legal. E ele é uma droga extremamente perigosa, que mata com lesões hepáticas, lesões pancreáticas, lesões cerebrais e etc. Então, eu repito, é importante que a gente saiba que a era que viveu Freud era uma era sem psicofármacos. Não havia sem antibióticos, né? E sem antibióticos. Não havia antibióticos. Foi Ian Fleming, um médico inglês, que em 1942 descobriu o primeiro antibiótico, que é a penicilina, que está até hoje sendo usada pela medicina. Ok, obrigada, Dr. Campos. Eu agradeço as perguntas e o interesse de vocês e foi um prazer. Quem quiser mandar alguma pergunta por escrito, pode mandar e estamos aqui à disposição de vocês. Obrigado. Obrigada.